Meu nome é Carlos Tomás Ávila Albornoz, eu sou conselheiro seccional da OAB do Rio Grande do Sul e membro da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal. A ideia é trazer algumas dicas práticas a respeito do uso do processo eletrônico. São resultado do trabalho da Comissão de TI da OAB do Rio Grande do Sul e de levantamento feito pelo Tribunal Regional da 4ª Região no atendimento telefônico a advogados. E a primeira dica que pode ser dada na compra do computador. Nós precisamos de um computador adequado ao trabalho de um advogado, não necessariamente o mais caro. Seria um Intel Core i3 ou um Core i15 já é suficiente, com 4 GB de RAM e 500 GB de HD. Se sugere o uso de 2 monitores para facilitar o trabalho. Também importante ferramenta para a advocacia é a compra de um scanner adequado ao trabalho do advogado, necessariamente com alimentador automático, para evitar uma atividade desnecessária pelo profissional e a perda de muito tempo para fazer o escaneamento de peças processuais. Pode ser da Kodak, tem o Scanmate i940, tem o scanner GT da Epson, a Fujitsu também tem, o ScanSnap i por 500 Wi-Fi. Uma internet de boa qualidade é necessária para o trabalho, e quando for contratar internet, não temos que ver apenas a qualidade do download, ou seja, com que nós baixamos os dados, porque o advogado no processo eletrônico trabalha muito com upload, com envio de dados. Precisam softwares com antivírus, de preferência pago, porque quem fornece o antivírus vai atualizando no pago, no gratuito não é assim. O pacote Office, um bom sistema operacional. O navegador mais usado em processo eletrônico é o Mozilla Firefox. Java, que é exigido por quase todos os tribunais para a utilização de processo eletrônico. Drivers e a nossa cadeia certificadora. Todos os arquivos têm que ser gravados em PDF. E nós temos que provocar uma sensação de não cansar muito, uma sensação de satisfação em quem vai ler. Não podemos cansar. Se já é difícil a leitura de processo físico por parte de juízes e assessores, a leitura de processos virtuais cansa muito mais. Então o que se sugere? Petições enxutas, ou seja, evitar citações desnecessárias, evitar multiplicação de jurisprudência. 8, 10 acórdãos, ninguém vai ler. Uma fonte de fácil leitura, um Arial, Calibre, Cambria, Times, New Roman. Tamanho que facilite a leitura, que não vá cansar a pessoa que tem que ler, seria uma fonte 12 ou superior. E fazer a gestão do escritório. Controle de prazos, nós vamos fazer da mesma forma que nós fazemos no processo físico. Vamos ver qual o sistema de intimações dos tribunais e, a partir dali, calcular o nosso prazo e ter nas nossas agendas devidamente marcados, assim como nós fazemos para a utilização do processo físico. Fazer o controle dos nossos arquivos, ou seja, pastas por clientes, e dentro da pasta por cliente, pasta por processo. Não é diferente do que nós fazemos hoje com as nossas pastas em papel. A diferença é que essa pasta vai estar dentro de um computador. Cada documento que nós juntamos vai ter um nome. Petição inicial é inicial. Se for, podemos até acrescentar inicial João, Fernando, ou Margarida, ou Luísa, dependendo do nome do cliente. A procuração também podemos colocar o nome de quem nos deu a procuração. E a partir daí os outros documentos, contrato é contrato, fotografia é fotografia. Se temos que partir algum documento, contrato parte 1, contrato parte 2, contrato parte 3. Se formos numerar, o que às vezes é bom, devemos colocar sempre o 0 na frente. 01 inicial, 02 procuração. Porque se nós chegarmos ao 10, não vão sair de ordem. Se nós colocarmos apenas
numérica, sem colocar o 0 antes, de 1 a 9, depois do documento 1 nós vamos ter o documento 10 e não o documento 2. O arquivo, como já disse, apenas em PDF. Tamanho ideal para o arquivo, não exceder a 1.5 mega. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, são 3 megas. Mas a Justiça do Trabalho é 1,5. E cuidado, na Justiça do Trabalho, o 1.5, se nós colocarmos como limite de tamanho no nosso trabalho, o 1.5 que o computador mede é de 1.50 a 1.59. Então, 1.4. Porque com 1.51, 1.52, nós estaremos excedendo o limite permitido para aquele documento. Ao copiar um documento no scanner, a gente recomenda que o próprio advogado faça a cópia, porque o cliente não tem noção de muitas coisas, e às vezes nos traz cópias com documentos atravessados ou de cabeça para baixo, sem DPI de configuração. Não precisa mais. Evitar usar papel reciclado. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no PJE, nos alerta para alguns aspectos. Primeiro, nós temos que fazer a limpeza periódica dos certificados não usados. Ao deixar na memória do computador mais de um certificado do mesmo usuário, nós corremos o risco de usar o certificado errado ou assinar algum documento sem estar feito de forma correta. Então, normalmente essa mensagem vai aparecer Normalmente vai aparecer uma mensagem que não foi possível ao verificar a autenticação. Verifique se o cartão ou token estão conectados. Qual é a forma de fazer essa limpeza? Vamos no painel de controle, no item superior direito, exibir por ícones pequenos, seleciona. Depois clicar em opções da internet, aba conteúdo, na continuação em certificados, depois na aba pessoal e finalmente no botão remover no certificado, que não mais nos interessa a continuidade no nosso computador. Token. É comum que o token tenha seu PIN bloqueado. Se a pessoa erra 3 vezes a utilização do PIN no token, ele automaticamente bloqueia. Cabe à pessoa, ao usuário do token, recuperar esse PIN com a senha PUC. P-U-K. Essa senha, como quase nunca é usada, a pessoa dificilmente lembra. Então é conveniente guardá-la em um lugar que não se vai esquecer. Em algum livro, em alguma coisa, ter essa senha PUC devidamente guardada. Mesmo porque essa senha é cadastrada no momento de fazer a inscrição. A habilitação no PJE. A orientação é que quando vai fazer a habilitação, não juntar documentos. Limitar-se a fazer a habilitação. Por quê? Porque existe um bug que se relaciona com essa habilitação no sistema PJE da Justiça do Trabalho, e acredito do CNJ também, que muitas vezes não transmite o documento anexado. Transmite o documento anexado e não habilita o advogado. Acontecendo esse bug, o advogado deve repetir a operação de habilitação sem juntar documentos em anexo. Mas já para evitar esse problema, o melhor é fazer a habilitação no momento e no momento posterior enviar os documentos que pretendia que acompanhassem ou a petição em que faz a habilitação. Também existem registros de documentos que não fazem o upload. As possibilidades são diversas. As mais comuns, formato do arquivo, que não esteja em PDF ou em PDF-A. Outra, tamanho do arquivo, arquivo excedente ao limite permitido, que no PJE, JT, acho que no CNJ também, é de 1,5 MB. O nome do arquivo muito extenso, ou com caracteres especiais, tilde, cedilha, arroba, hashtag, tem que ser
refeito o nome, então, procurar um nome menos extenso e sem caracteres. Também existem registros em que o arquivo foi corrompido ao ser digitalizado. Ou igualmente, que o PDF esteja em maiúsculas e não em minúsculas. Nessas hipóteses, tem que ser refeito e feito outro upload. Também, outro problema que registra o TRT da 4ª Região é que o simples fato de abrir um arquivo e mandar imprimir no PDF Creator, salvando ele novamente em outra pasta do computador ou na área de trabalho, já é o suficiente para o PJE aceitar o upload desse documento. PDF Creator eles consideram como um programa coringa para o PJE, assim como o PDF SAM para possibilitar o envio de documentos. A sugestão do TRT4 é que se instalem 2 programas na máquina. Essa é a contribuição que eu trago para que os colegas possam verificar problemas e com essas dicas solucioná-los.